Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. A mensagem de hoje tem por título: Sede santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor é clara quando diz que Deus não aceita a adoração, não aceita o culto de quem não tem a vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. É o que nos diz a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, de 14 e 16. Pedro, quando escreveu essa epístola, ele estava em Roma e ele escreve às igrejas da Ásia Menor porque tinha uma preocupação autêntica com a santificação daqueles crentes. E ele afirma: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós trilhamos um caminho da santificação e nesse caminho nos deparamos com alguns desejos carnais, as paixões, os inimigos da pureza, sendo que a pureza é a única condição para nos afastarmos do lixo espiritual, de tudo aquilo que atrapalha a uma vida de santificação. Então é importante refletirmos sobre duas questões básicas quanto à santificação. Em primeiro lugar, quais são os caminhos que nos conduzem à santificação? Sendo que a caminhada da santificação é progressiva, é uma longa estrada, mas nós não podemos nos queixar como nos queixamos das rodovias, das estradas trilhadas ao longo da nossa vida. São tantas as estradas sem sinalização, nos sentimos perdidos, sem direção, não sabemos para onde ir, falta luz, falta orientação, mas o caminho, a estrada da santificação, ela é bem sinalizada e tem todos os alertas de segurança para que ninguém se desvie. Importante trazermos essa questão, porque na própria epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, está escrito que nós precisamos nos vestir da mente de Cristo, da palavra de Deus. É interessante a palavra que ele coloca: sede sóbrios e esperai, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. O versículo 14 e o versículo 16 vão trazer uma proposta para que não nos desviemos do caminho da santificação. Obediência filial. Precisamos mirar, precisamos olhar, precisamos focar em Deus. Quando a nossa vida está focada em Deus, não há espaço para que a nossa mente trilhe um caminho de impureza, um caminho longe da santificação. O versículo 17 dessa mesma carta vai trazer a preocupação em desagradar o Pai, o receio em desagradar o Pai. Os versículos 18 e 19 vão trazer a preocupação com o reconhecimento do preço do resgate. Jesus precisou morrer para que nós tivéssemos um caminho de santificação que nos conduza ao Pai, para que nos leve a uma vida de santidade, porque Deus é santo e espera que assim o sejamos também. Quando nós observamos a palavra de Deus em Romanos 12, e na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 5, observamos que o culto inteligente só é prestado por um corpo vivo e santo e agradável a Deus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 2, há uma proposta para buscarmos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Em Romanos 12, 2, há uma proposta para renovarmos a nossa mente, não nos conformando com as coisas do mundo. E, na verdade, o processo de santificação é completamente prejudicado. Há um retrocesso em nossa vida espiritual quando nós nos amoldamos às coisas do mundo. E a santidade deixa de ser uma prioridade em nossa vida. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, há uma proposta de santificar o Senhor Deus no coração, de uma forma completa. Então temos aí uma receita para uma vida de santificação e pureza, uma vida que agrada a Deus. O cumprimento da ordenança bíblica: sede santos, porque eu sou santo. Não se trata aqui de um palpite, não se trata de uma opinião, não se trata de um pedido, é uma ordem. Sede santos. É imperativo,
é imperativo que sejamos santos, porque Ele é santo. E Ele nos pede justamente que sejamos exemplos de santidade, porque Ele é o foco, o alvo e a própria essência da pureza. Mas se há caminhos que levam à santificação, em segundo lugar, há caminhos que nos desviam da santificação. O versículo 14 aponta para a concupiscência, o caminho da concupiscência. Os fortes desejos carnais, impuros, as paixões da carne, são próprios daqueles que ignoram o poder da santificação. Precisamos decidir a cada instante se queremos trilhar o caminho da pureza, da santificação, ou o caminho do desejo do pecado, o caminho que se encontra com os desejos da carne, o caminho da concupiscência. O caminho das paixões carnais fazem guerra contra a alma, e nós sabemos que há uma batalha. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais nas regiões celestes. Caminhos de morte, caminho de perdição, caminho de malícia, de má-fé, de engano, de fingimento, de inveja, murmurações, contendas, intrigas. Falar mal, que a maledicência tem sido algo tão notório no seio das igrejas. A falta de amor, que já é apregoada como um dos indícios dos últimos tempos, tem sido uma característica muito clara. A falta de amor à própria igreja. Muitos estão desviados da igreja dentro da igreja. Existe também o caminho das obras da carne. Quando lemos lá em Gálatas de 5 a 19, nós vemos que são muitas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E é interessante que o autor, para completar o pensamento divino de que não há o que esteja fora do alcance da visão de Deus, ele coloca, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, diz o texto, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem segue os caminhos que desviam a santificação de Deus entrará no céu? Não. É interessante que em Apocalipse 22, 15, está escrito um registro muito forte acerca disso. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, todos aqueles que se afastaram da estrada da santificação. Mas se há os caminhos que levam à santificação e se há os caminhos que nos desviam do caminho da santificação, há também o reconhecimento de apreciarmos os benefícios dos caminhos da santificação. O versículo 13 da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, traz uma verdade absoluta em relação a isso. Nos diz assim o texto: por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar completamente na graça. Ai de nós, se não fosse a graça, porque nós não merecemos nada. A nossa tendência humana, a nossa natureza carnal, nos impulsiona a nos esquecermos de que tudo vem da graça de Deus e somos impulsionados a um caminho de desvio da santificação. É interessante que a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas também traz essa preocupação sobre o comportamento. E precisamos avaliar. O nosso comportamento é de um bom filho ou de um mau filho? O bom filho é aquele que ouve a ordem dos pais e se alimenta bem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, está escrito exatamente assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É importante entendermos o que é esse crescimento para a salvação. Nós sabemos que a salvação é dada uma vez só, uma vez salvos, salvos para sempre. Sabemos que não merecemos a salvação, mas Deus
usando da sua prerrogativa de ser soberano, ele imputa misericórdia a quem ele quer e evita e retira a misericórdia da vida de quem ele quer. Da mesma forma, a salvação vem, mas nós temos a obrigação de crescer, de desenvolver a nossa vida em santidade, em pureza, e isso só vem quando nós buscamos a palavra de Deus como genuíno leite espiritual. Nessa mesma carta, no mesmo capítulo, verso 5, há uma ideia clara de que Deus se agrada com algumas coisas e se desagrada com outras. O versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual edificados na presença do Senhor. Se não for essa vida de santidade edificada na presença do Senhor, não adianta oferecer nenhum tipo de sacrifício, o culto não é aceito. Eu concluo essa palavra lembrando que há caminhos que conduzem à santificação, há caminhos que nos desviam da santificação e há os benefícios da santificação. Dentro dos benefícios da santificação, precisamos reconhecer que é preciso esperar inteiramente na graça de Deus. Precisamos avaliar se o nosso comportamento é bom ou mau. Precisamos avaliar se temos buscado o favor, a autoridade de Cristo para o crescimento na graça, buscando o genuíno leite espiritual. E por fim, Deus aceita o nosso sacrifício, Deus aceita o nosso culto, Deus aceita a nossa adoração por termos um coração santo. Cada um precisa refletir e algumas perguntas têm que ser feitas ao final dessa mensagem. O que falta fazer para santificar a vida, a mente e o coração? Eu sei de mim e eu creio que cada um precisa refletir dessa mesma forma. O que fazer para santificar a vida, a mente e o coração? E o que falta para ser santo na vida diária? O que falta para o cumprimento da ordenança bíblica? Sede santos porque eu sou santo. Busque a santidade em sua vida. É o que vai trazer diferença entre uma vida medíocre e uma vida feliz, completa, regalada, saciada na presença do Senhor. Uma vida de culto e adoração constante. Uma vida diária de santidade e pureza para a glória do Deus Pai. Que seja essa a tua visão.